Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os notívagos. São 9 horas e 39 minutos, terça-feira, horário Bom Retiro. E não vou fazer nenhum erro no começo, Samuel. Onde você está? Qual é o seu horário? 9h39, horário Pinheiros, não Bom Retiro. Tô quase aí. Eu tô quase aí. Eu estou no horário New Jersey, ainda na grande Nova York, vivendo um verão infernal, assustador, numa semana de feriadão, né? Essa semana é o 4 de julho, ninguém está muito focado nas grandes questões do Oriente Médio, exceto nós dois aqui e um punhado de gente no mundo inteiro. Samuel, eu estou impressionado com a velocidade vertiginosa dos acontecimentos, como é difícil manter o foco. Terça-feira passada, a gente conversando com o Alexandre Schwartzman aqui, era aquele momento, a gente não sabia se ia ter o cessar-fogo na guerra entre Israel e Irã, se ia eclodir a Terceira Guerra Mundial. De repente, pelo menos do meu ângulo aqui, desse meu lado do Atlântico, como diria o Lula, né, o assunto Irã se esvaiu, né? Então, nas questões do Oriente Médio, houve uma transferência para Gaza. Na verdade, Gaza nunca desapareceu. Então, na semana passada, eu me lembro que eu citei um grande filósofo judeu, o Larry David. Hoje eu vou começar te perguntando, citando um grande filósofo brasileiro, o Faustão. Você viu os Perdidos na Noite? A gente faz um programa para Notívago. Eu vi o Perdidos na Noite dos anos 80. Eu voltava da Folha, eu era editor, não conseguia dormir, excitado, e ficava vendo o Faustão e o seu bordão. Ô louco, meu! O que está acontecendo, então? A minha definição para a situação é ô louco, meu! Orra, meu! O que está acontecendo, Samuel? Como essa transferência abrupta do foco da guerra Israel-Irã para Gaza? Bom, eu na época que o Faustão ficou famoso, estava morando na Alemanha, trabalhando lá, então essa é uma lacuna na minha formação intelectual, mas eu entendo o que ele estava dizendo. É realmente difícil... Então, desculpa, pegadinha. Primeiro uma pegadinha. Como fala ô louco meu em alemão? Intraduzível. Desculpa. Essa é uma expressão... É uma expressão que eu vou ter que pensar em como inventar. Desculpa. A gente sempre imagina como é que fala essas expressões, tira o teu cavalinho da chuva em outros idiomas. Qualquer língua, né? Cada língua tem sua... Desculpa, eu fui muito infantil. Eu fui um Faustão agora, te cortando aí no meio da tua pensata geopolítica. Mas você tem razão. A gente não imaginava que haveria um cessar-fogo tão rápido, aquilo vinha numa escalada, em uma espiral de violência, e de repente os dois lados aceitaram a proposta do Trump, provavelmente porque reconheceram que não havia saída para aquela espiral de violência. E você diz que Gaza sempre teve na pauta, mas eu vou aqui discordar de você. Havia muita crítica em relação ao fato de que Gaza foi realmente colocada de lado, apesar de os eventos lá continuarem no mesmo ritmo. Mas deixou de ser um tema, e isso agora retorna com toda a força, mais uma vez, por uma imposição em parte dos Estados Unidos. O presidente Trump está, de alguma forma, tentando empurrar esse assunto para frente, e nós temos um contexto que está obrigando o governo israelense a se posicionar, porque as coisas em volta também estão acontecendo. Tem novidades em relação à Síria, tem novidades em relação ao próprio Irã. Nós temos que lembrar que, apesar do sucesso da operação israelense, ficaram muitas dúvidas em relação ao que pode acontecer
com o programa nuclear iraniano, se o urânio enriquecido foi destruído ou foi transferido para algum outro lugar, se o assassinato dos cientistas nucleares implica ou não na capacidade de poder, em pouco tempo, produzir uma bomba, se o programa balístico iraniano pode ser interrompido da forma como está sendo exigido pelos Estados Unidos, no caso de ser assinado um novo acordo. Tem muitas incógnitas, tem muitas perguntas que não dá, por enquanto, para responder. E em Gaza, o que está acontecendo é uma pressão muito grande sobre o governo para interromper as operações militares, porque elas não estão trazendo nenhum resultado concreto. Na semana passada, 7 jovens soldados morreram queimados quando um blindado de transporte foi atacado da forma mais rudimentar possível, aquilo que acontece nas guerras de guerrilha mais vulgares do planeta, e a sociedade israelense vem cobrando do governo uma solução que não é essa que o governo está oferecendo. Bem, primeiro eu queria discordar da sua discordância. Porque é o seguinte, quando eu digo que Gaza não sai do foco, especialmente se você acompanha a cobertura da imprensa internacional, americana e europeia, Gaza é uma obsessão. Esses dias eu estava vendo um negócio que me deixou fascinante no site da BBC, tinha um manchetaço, eu concordo, isso já foi depois do pique da operação do Irã, mas mesmo durante a operação da guerra, daqueles 12 dias, Gaza sempre estava nas manchetes internacionais, porque é uma obsessão. Então, no alto da página, era ontem, segunda-feira, da BBC, uma manchete sobre a tragédia humanitária em Gaza, manchetaço lá em cima. Aí você vai descendo a página da BBC, lá embaixo, no rodapé da página, tem outra manchete. ONU alerta que milhões de pessoas podem morrer de fome no Sudão com o corte da ajuda, por causa dos cortes dos programas internacionais do governo Trump. Ou seja, Gaza lá em cima e milhões de pessoas que podem morrer no Sudão lá embaixo. Então existe realmente essa desproporção. Não estou negando, obviamente, a dimensão do que está acontecendo em Gaza, da fome, da dificuldade de dar ajuda humanitária, mas lá embaixo, milhões de pessoas podem morrer de fome no Sudão. Sobre Israel e Irã, eu queria comentar uma coisa que me marcou muito, lendo muito esses dias sobre a guerra, é sobre o passado. A gente associa agora o Netanyahu, o líder político de Israel, a uma figura impetuosa, que teve essa coragem, a audácia de ir à frente na operação. A gente sabe, por tradição, o Netanyahu é um político cauteloso. Ele evita ir ao fundo, ele sempre procrastina, como se diz em bom português. E nesse caso também de Israel lançar o ataque preventivo contra o Irã, ele foi de fato impelido pelo exército e pela inteligência de Israel. Na verdade, o ímpeto maior veio do exército e inteligência, ainda pagando pelo seu pecado do 7 de outubro. Então a força propulsora foi muito mais do lado militar e inteligência do que do lado político. É uma coisa que a gente tem que sempre saber. Sobre o caso do que você falou agora de Gaza, nós estamos sempre voltando ao ponto de partida, sabe? O Trump é o mestre da diplomacia transacional. De certa maneira, há um quiprocó. Ele falou, eu vou ajudar você, Netanyahu, nessa cartada contra o Irã, também é do interesse americano, obviamente, conter o programa nuclear iraniano, mas em troca eu quero o seguinte, ele tem essa grande costura, não muito consistente, de um grande deal, do big deal, no Oriente Médio. E para a guerra em Gaza faz parte desse pacote do Trump. Ele faz essas pressões um pouco amalucadas e vem num pacote que a gente sabe que é muito doido. O Trump, por si, você nunca sentiu da parte dele um grande entusiasmo por esse cenário de que para a Arábia Saudita normalizar relações com Israel, a questão palestina é essencial. Para a Arábia Saudita, supostamente é. Para o Trump, não é. Mas eu não vejo, novamente, como os sauditas vão adiante nesse pacotão de acabar a guerra em Gaza, normalizar com Israel, sem algum tipo de, no mínimo, aceno político na questão palestina.
Esse é o ponto que eu queria fazer. Outro ponto sobre essas tratativas, esses progressos entre Israel em relação à Síria e também ao Líbano, eu acho que tem muito entusiasmo, vamos conter entusiasmo, especialmente do lado dos americanos. Eu acho que é interesse dos atores locais, ou seja, Israel, Síria e Líbano, em avançar, interromper as hostilidades, mas a ideia de um acordo de paz me parece também um pouco prematura, porque os obstáculos são imensos, né? Israel, esses dias, já deixou claro, olha, a gente quer um acordo de paz, mas a Síria tem que aceitar que as colinas de Golã são nossas. Isso vai ter que ser negociado. É possível até um acordo, uma trégua mais consistente, e deixando para negociação mais complexa sobre Golã e outros aspectos para diante. Mas, de fato, é um progresso. E sem as loucuras do Trump, eu não sei se a gente ia estar nesse estágio. Loucuras são sempre loucuras, o louco meu, né? Como nós estamos dizendo desde o começo. Pode ir para frente, pode também tudo desmontar. Na verdade, essa ideia de um grande pacto para resolver todos os problemas de uma tacada só é uma proposta que depois tem que ser fatiada. É um salame que depois tem que ser fatiado para ser comido em suaves prestações. Eu já vi postagens, por exemplo, ontem o Times of Israel tinha uma manchete dizendo que os sírios não estão exigindo a devolução das colinas de Golã para negociar com Israel. Mas esse é, obviamente, o primeiro passo, da mesma forma como aconteceu depois da guerra do Yom Kippur. Estamos falando de um acordo de separação de forças. Hoje, Israel está, inclusive, na área desmilitarizada do Golã, que estava controlada pelos sírios desde 1974. Então, primeira etapa, vamos separar forças. Israel, eventualmente, até poderia aceitar num acordo de paz totalmente que englobasse todas as condições, como no caso do Egito e da Jordânia. Israel até poderia eventualmente se retirar militarmente do Golã, mas eu aposto que a condição seria uma área desmilitarizada ao sul de Damasco. Então, os sírios não poderiam colocar forças militares entre o sul de Damasco e as colinas do Golã para garantir que todo aquele espaço representasse um colchão de segurança para Israel. Em relação ao Líbano, os israelenses estão dizendo, enquanto o Hezbollah não estiver totalmente desarticulado, não vai haver um avanço nas negociações com o Líbano. E, mais uma vez, a questão dos palestinos. Com quem se negocia algum tipo de acordo com os palestinos? Os israelenses já têm consciência total, inclusive os militares israelenses, de que continuar avançando militarmente na faixa de Gaza vai colocar em perigo a vida dos reféns. Já tem uma área tão pequena que está sob controle ainda, ou está sujeita a ações militares do Hamas, que certamente uma atuação mais enfática das Forças Armadas israelenses colocaria a vida dos reféns em risco, e isso provoca uma enorme reação na sociedade israelense. E aqui nós temos que levar em conta também o que está acontecendo no cenário político interno em Israel. O teu amigo Trump, essa semana, se meteu de cabeça na política interna israelense. Você me cortou. É meu direito de falar mal do Trump, você vai falar primeiro, então. Dizendo que o Netanyahu não pode, que o julgamento do Netanyahu não pode continuar. O presidente israelense se reuniu com Aaron Barak, que é considerado o juiz da Suprema Corte, ele já está aposentado, mas o juiz da Suprema Corte mais importante na história de Israel, para se aconselhar com ele em relação a algum tipo de acordo com o Netanyahu. Claro. E Aaron Barak disse: qualquer acordo só é possível se o Netanyahu abrir mão da sua vida política. Então, está começando a surgir um panorama de alguma alternativa. Esses dias também, o ex-chefe de Estado-Maior, Gadi Eisenkot, que era considerada uma figura expoente
na política israelense, abandonou o partido do Benny Gantz. Então, a pergunta é se ele vai sair da política ou se ele vai criar um novo partido. Então, nós temos uma infinidade de variáveis que não dá para colocar numa fórmula só. Cada vez que uma coisa muda, altera todo o cenário. Como você roubou minha bola no caso do Trump se metendo nas questões internas de Israel, que aliás até muita gente ligada ao Netanyahu, que é a favor da reforma judicial, etc., criticou o Trump, falou, isso foi altamente inapropriado. Não foram só os líderes da oposição, mesmo gente do governo falou, não, a gente não quer essa interferência, nós não somos um Estado cliente do Trump. Sabe? A gente não paga com esse tipo de favor a ajuda que ele nos deu no caso do Irã. Bem, a outra questão, aí eu vou roubar a bola de você, que era tua pauta, e a minha era do Trump, mas isso mostra como nós somos improvisados, aqui não é tudo marmelada essa nossa conversa, é a questão dos colonos judeus atuando na Cisjordânia. Eu acho que o termo correto não é atos de violência, existe uma coisa que o próprio Shin Bet admite, existe terrorismo judeu. Não existe como fugir. Exatamente. Colonos estão praticando terrorismo. Existem colonos que são ativistas terroristas. Então não tem como fugir disso. O próprio Netanyahu, o próprio governo de Israel teve que vir a público condenar. Mas o problema, para quem não está acompanhando, existiram não só ataques dos colonos contra palestinos, mas ataques dos colonos contra soldados. Ou seja, ataques dos colonos contra o exército. Deixa eu fazer só uma ressalva. Quando você fala colonos, isso pode causar a impressão de que você está falando de um enorme contingente de israelenses radicais que vivem na Cisjordânia. Nós estamos falando de um grupo relativamente muito pequeno de jovens, muitos deles abaixo de 18 anos. Então aqui dá para fazer até um paralelo com os palestinos na faixa de Gaza. Tem um engajamento de uma parcela da população que, no caso desses colonos na Cisjordânia, são jovens que estão tentando inflamar a situação, estão tentando botar fogo no circo, não representam a maioria dos colonos, com todas as críticas que se pode fazer à política israelense na Cisjordânia. A maioria dos colonos tem lá a sua vida do dia a dia, muitas vezes interagindo até com os palestinos, mas nesse caso nós temos ações terroristas de jovens colonos radicais que, como você colocou muito bem, inclusive atacaram soldados, o que é algo intolerável. Se eu fosse um soldado naquela situação, teria atirado contra esses jovens para me defender. Isso vai acontecer um dia. Absolutamente nenhuma restrição. E, Samuel, lembrando que muitos desses jovens radicais nem são da Cisjordânia, alguns vêm de Israel. E a ideia deles é realmente provocar, gerar incêndios. E o próprio Shin Bet já alertou que um grande temor é que eles realizem um pogrom. Eles querem incêndio na Cisjordânia. E quem não ajuda muito nessa história é o próprio chefe da polícia, que é o Ben Gvir. Ou seja, esses radicais que estão sendo condenados pelo governo, de certa maneira, não podemos esquecer o óbvio, eles são parte do bloco de sustentação da coalizão de governo, os dois elementos mais radicais, os extremistas da coalizão de governo. E eles se sentem empoderados pelas declarações totalmente, tanto do Ben Gvir quanto do Smotrich, que realmente estão incendiando o circo. Que foram os únicos líderes que não condenaram os colonos, agora condenaram o exército, que o exército está reprimindo terroristas. Então, essa parte de Israel, eu acho importante que essa discussão está muito aberta em Israel, né? Então, é um horror, mas finalmente o próprio governo teve que condenar, chegou a um ponto insustentável, não dava mais para tapar o sol com a peneira. Bem, eu queria também falar de política local. Política local para mim é Nova York, que a grande história dos últimos dias nos Estados Unidos foi a vitória espetacular do Mamdani, que é um jovem de 33 anos que venceu as primárias democratas para ser o prefeito. Bem, eu não vou recontar toda a história dele, que já foi contada, mas é um
caso bem nova-iorquino, porque ele é um muçulmano, origem étnica indiana, nascido em Uganda, que chegou aos 7 anos em Nova York. Esse mosaico é Nova York, onde 40% da população de Nova York é de gente que nasceu no exterior, sabe? Há uma celeuma muito grande, e com razão, pela postura dele em relação às questões do Oriente Médio. Ele é um cara radical, e eu tive muita briga nas redes sociais nesse dia, que eu falei assim, ele é um radical, passa pano para gente radical, mas ele em si não é um antissemita, a ponto que 20% de seus eleitores são judeus. Alguns deputados judeus em Nova York já o endossaram. Ele cometeu erros que eu acho horríveis, tipo, ele jamais condenou a expressão globalize a intifada, sabe? Ele fez declarações atrozes depois do 7 de outubro, condenando de forma genérica a violência contra judeus e contra palestinos, sabe? Sem lembrar que o 7 de outubro foi deflagrado por um ataque terrorista do Hamas. Mas o ponto essencial, a polêmica em Nova York sobre o Mamdani, não é a postura dele sobre o Oriente Médio. E se ele pode ser um bom prefeito para Nova York, que ele tem ideias mirabolantes para resolver os problemas da cidade. Ele é um socialista radical, ele quer subvencionar um monte de coisa na cidade, ele pode quebrar ainda mais a cidade. Mas, do nosso ângulo do Levante, é uma situação preocupante que uma figura como ele provavelmente vai ser o prefeito em Nova York, a cidade com mais judeus no mundo fora de Israel. Ou seja, não tem tanto judeu no mundo fora de Israel do que em Nova York. Então isso é preocupante. Ele ser muçulmano em si não é nada escandaloso, normal. Nova York já teve prefeitos de todas as etnias. Tudo bem ser muçulmano, mas as posturas dele sobre o Oriente Médio são preocupantes e como resolver os problemas da cidade são preocupantes. O que existe da parte da comunidade judaica, que está dividida sobre ele, é o que ele vai fazer para proteger os judeus em Nova York de violência, de hostilidade antissemita. Foi a postura, inclusive, de rabinos ultra-ortodoxos do Brooklyn, disseram, olha, o que eu quero dele é que ele nos proteja. Mas isso, Caio, isso não preocupa a maioria da população. O que, da mesma forma como na eleição presidencial, a questão de política externa não é o foco dos eleitores, aqui também as pessoas estão preocupadas com o valor dos aluguéis, com aumento de impostos das grandes empresas, etc. Você tem razão. No nosso foco aqui do Levante... Não, mas no foco de Nova York também. Se você tem uma cidade em que pelo menos 1/4 da população são judeus e muçulmanos, claro que afeta. Nesse sentido, Nova York é uma cidade peculiar pela quantidade, pela percentagem de judeus e de muçulmanos e de radicais políticos não muçulmanos. Sabe, gente de extrema esquerda na cidade. O Brooklyn é um lugar muito complicado. Nesse sentido, afeta, mas eu concordo plenamente. Ele está sendo muito mais vasculhado, o escrutínio dele é muito mais em função do que ele vai fazer. Ele é um excelente comunicador. Ele é o Trump da esquerda, no sentido... ele é ótimo comunicador. Ele usa muito bem o TikTok. Então, ele representa, inclusive, o contraponto ao Trump. Ele representa um populismo de esquerda que se contrapõe ao populismo conservador do Trump. Ele vai ser uma figura, se eleito, importante adiante no cenário nacional com outros segmentos dessa postura política. Eu concordo, essa que é a coisa importante. Agora, eu vou te passar o gancho. Sempre tem uma polêmica e tem que evitar, porque ele está sendo alvo também de uma horrível campanha islamofóbica. Você não pode acusar o cara. Então, não, tá vendo? Há 25 anos tivemos 11 de setembro em Nova York. Teremos um outro 11 de setembro, eles venceram. Não, isso não é ridículo. Sabe, tem deputados republicanos pedindo, número 1, que ele seja revogada a sua cidadania e que ele seja deportado. Sabe, então, os remédios sempre são venenosos, numa situação que vai ser altamente explosiva, porque e se ele for eleito prefeito?
da maior cidade americana. Vai ser uma realidade. Como nós temos uma situação que é sempre complexa, o prefeito de Londres é um muçulmano, nascido em Londres, não é? De origem paquistanesa. E a gente sabe que Londres é uma cidade muito complicada para os judeus. E eu te passo a bola porque a Grã-Bretanha teve no noticiário essa semana pelo que aconteceu no Festival de Música em Glastonbury. Aí eu quero que você dê seu pitaco sobre isso. Obrigado por ter mencionado o nome do lugar, porque eu nunca ia conseguir lembrar como é que chama esse lugar, assim como não sou capaz de lembrar do nome das duas bandas. Mas uma eu delas... sei. O nome da banda... delas chama Bob Vylan, que eu lembro só porque é muito eu sou bom, grande fã do são Bob dois Dylan. caras, né? Você sabe que é uma dupla, né? Bob Dylan é uma dupla, né? Mas eu assisti às manifestações desse pessoal nas apresentações que eles fizeram, e talvez mais horripilante do que as manifestações deles seja o engajamento do público. Da plateia, então, claro. Essa dupla gritando Death to the IDF, morte às Forças Armadas de Israel, que em inglês é uma rima, virou um mantra para todo aquele público. É um negócio aterrador. Então, antes de a gente dar os nossos prêmios, eu já vou dar, sem mencionar o prêmio, eu vou dar os parabéns para o presidente Trump, que cancelou o visto desses... não sei nem que adjetivo usar, que eles tinham para fazer uma aparição nos Estados Unidos com, se não me engano, 30 shows marcados, perderam a oportunidade de fazer essas aparições, e isso deve servir de lição para quem se pronuncia dessa forma abertamente antissemita. Vai pagar um preço, tem que pagar um preço, e o preço não deveria ser só esse deveria ser só o começo dessa história, mas a lição que nós estamos aprendendo é que esse fenômeno antissemita está se alastrando por todo o mundo e só precisa de uma faísca para a população que está envolvida nesses eventos pegar fogo. Então, eu não gostaria de ser um judeu identificado como judeu no meio de uma multidão como essa, gritando morte às Forças Armadas de Israel. Infelizmente, eu acho que havia judeus gritando morte às Forças Armadas de Israel no meio daquela turba. O comportamento do primeiro-ministro Sturmer foi correto, ele está denunciando o que aconteceu, está havendo uma investigação criminal pela polícia, e novamente a BBC está numa situação, numa saia justa. Ela devia ter cortado a transmissão ao vivo em algum momento. Não dá. O que me lembra, quando você grita morte a não sei o quê, é o culto da morte. O que lembra é o que se faz o regime iraniano. Morte a Israel, morte aos Estados Unidos. Por que eles não gritam longa vida para a Palestina? Sabe? Faz uma mensagem positiva pela vida, não pela morte. Porque o culto da morte é eles ruim. Eles nunca estiveram preocupados com os palestinos. Claro, os palestinos são usados como um instrumento também por todos esses elementos do mundo muçulmano. Sudão, guerra civil da Síria, o que aconteceu nos Balcãs, nada disso, Ruanda, nada disso existe para esse pessoal. É o culto da morte com esse componente antissemita. Bem, falando em culto da morte, primeiro eu queria dar, antes de ir para os nossos prêmios, eu queria dar uma dica. É um livro da minha amiga, é bom que tem imagem, agora eu vou mostrar. Minha amiga Sônia Mansky, que escreveu Um Pai, Distância Aproximada. Sônia Mansky é uma amiga minha de São Paulo, tive no lançamento do livro em São Paulo. É um livro altamente corajoso, baseado na vida do seu pai, que foi um judeu da Bielorrússia, foi partisã, sobreviveu, veio para o Brasil. É uma pessoa que trouxe sua identidade judaica e também dos traumas de sobrevivendo ao Holocausto. É um livro corajoso porque ela desnuda a sua relação com o pai. A coragem da Sônia em contar como era a relação dela, o pai dela já faleceu, com o pai é impressionante. São duas histórias. Os depoimentos do pai que ele deu para o Shoah, né, para a fundação, né, contando
que ele fez na guerra e depois a vida dele no Brasil, com a família, especialmente a relação dele com a Sônia. Então, eu recomendo Meu Pai. Bom, retiro de hoje para essa violência que está ocorrendo na Cisjordânia. Não ajuda em nada a imagem de Israel, não ajuda em nada a tentar encontrar uma solução para os problemas graves que Israel está enfrentando e, eventualmente, em algum momento, vamos dar um prêmio Bom Retiro para alguma decisão do governo israelense para coibir essas manifestações que você disse que podem se transformar num pogrom, mas na verdade já representam pogroms contra vilarejos árabes palestinos na Cisjordânia, que já vem acontecendo. Mau retiro para eles. Não, o Shin Bet já falou que há pogroms, define o que aconteceu, mas o medo é um grande que force o exército a entrar e um banho de sangue de proporções descomunais. Bem, como você deu o mau retiro, que eu endosso, e obviamente outro mau retiro tem que ser para essas bandas e a plateia que gritou morte ao exército de Israel no Festival de Música. Ironicamente, né? Nós temos a minha lembrança de festival de música mais recente é o Nova. Nova é o nosso festival de música. Nós somos vítimas do terrorismo. Ali sim, ali foi a morte, né? Então, os jovens que queriam estar curtindo a vida e foram assassinados no 7 de outubro. Bem, então eu vou dar um bom retiro. Fala. Antes de você dar o bom retiro, eu quero pegar o gancho. Você me perguntou sobre dica, eu sim tenho uma dica. Acabou de ganhar um prêmio de melhor documentário, ou um dos melhores documentários, um documentário sobre o festival lá em Nova, Nós Voltaremos a Dançar. Ótimo, bacana. Documentário israelense que eu não assisti, mas vi algumas cenas, e se ganhou um prêmio de melhor documentário, com certeza deve valer a pena assistir, e aviso a quem vai assistir que provavelmente se prepare para cenas muito desagradáveis. É muito duro assistir o que aconteceu naquele evento. Eu vou dar o meu bom retiro, então. Já que demos um mau retiro, acho importante dar um bom retiro. E eu vou dar para a revista The Economist, que tem um texto devastador contra o presidente do Brasil, o Lula, dizendo o seguinte: Lula, você é o Lula do Brasil é irrelevante nas aflições do Oriente Médio e da Ucrânia. Você não tem nada para contribuir e, pelo contrário, tudo que você se mete a falar sobre o Oriente Médio e sobre a Ucrânia acaba sendo uma distração. Cuide literalmente do seu quintal, dos problemas do Brasil, e se coloque no seu devido lugar, não se metendo, achando que você é um estadista. Você não vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, você não tem nenhuma chance de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, bom retiro para esse puxão de orelha que a Economist deu no presidente do Brasil. E a Economist só requentou algo que já nós sabemos há muito tempo. Lá atrás, um funcionário do Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou de forma espetacular que o Brasil é um anão diplomático. Então, a revista Economist só está reforçando essa ideia, e se o presidente Lula cuidasse da aprovação do IOF aqui da forma como ele tenta cuidar da questão palestina, talvez a economia brasileira tivesse muito melhor. Ele devia pagar o imposto sobre as bobagens que ele fala, né? Não. Escuta, então, minha última palavra, obrigado pela companhia, pela atenção. Ô louco, meu, né? Essa expressão do dia. Não, e obrigado a todos que nos assistiram sem um convidado, nos aguentaram aqui durante mais do que nossos 30 minutos regulamentares. Ô louco, meu. Então vamos embora. Obrigado. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Edição, direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.